palavras de Cristo. Diz assim a Bíblia: haverá sinais no sol, capítulo 21, versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústias entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Versículo 26. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai ou alegrai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O Senhor Jesus, Ele está nos encorajando, trazendo uma palavra de muito encorajamento para mim e para você. E Ele fala assim: quando começarem estas coisas a suceder, alegrem-se, ergam a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Tudo que nós estamos vendo, o cenário mundial hoje, aquilo que você está assistindo, ouvindo, lendo sobre o cenário mundial, e tem uma relação profunda com as profecias bíblicas. E aqui o Senhor Jesus, Ele nos diz: alegrem-se, não olhem para baixo, não olhem para aquilo que está acontecendo sem esperança, mas Ele está nos encorajando a olhar para cima e nos encher de alegria. Hoje gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o cenário atual hoje no mundo, alguns sinais e algumas implicações proféticas. A cada ano, queridos, Deus tem nos levado a compreender mais e mais sobre os assuntos das profecias bíblicas. Alguém pode pensar assim: eu não gosto de profecias bíblicas porque elas me assustam. Ou outros podem pensar: para que eu vou estudar se tudo está escrito e vai acontecer? Deixa eu falar algo para você. 1/4 da Bíblia diz respeito às profecias com relação aos tempos dos fins. Imagine isso. 1/4 da Bíblia são escrituras sagradas com relação às profecias do tempo do fim. Será que nós vamos ficar aquém, distante de conhecermos, de entendermos o que a Bíblia diz com relação a esses assuntos? Jesus está dizendo: olha, alegrem-se, exultem, levante a cabeça, quando vocês começarem a perceber que essas coisas estão acontecendo. Então, a cada dia eu tenho orado e pedido a Deus que me ajude a entender, a compreender. Eu tenho desejado, anelado muito a conhecer mais e mais Jesus nas profecias da Bíblia. O Apocalipse é a revelação de Cristo. O Apocalipse é a revelação de Jesus. Eu quero começar também declarando algo. Nós vivemos em dias sombrios. O mundo está vivendo dias escuros, queridos. A gente está diante de um quadro complicado, um quadro estranho, que a gente está vivendo hoje, né? A noite vai alta, como diz lá em Romanos capítulo 13. Eu quero ler com você no versículo 11 ao versículo 12, Romanos 13. Se você quiser fazer alguma anotação, faça no seu telefone, porque eu acho isso muito relevante você depois revisar e você por si mesmo estudar e ler cada profecia e cada passagem. Diz assim a palavra de Deus: digo isto a vós outros que conheceis o tempo, e já é hora de vos despertardes do sono. Existe hoje, a gente não julga, a gente não está aqui para condenar ninguém, mas a verdade é que grande parte hoje da igreja está dormindo. E é por isso que Jesus, ele diversas vezes, ele diz com relação ao aspecto final dos dias do fim, de que as 10 virgens estavam sonolentas, estavam dormindo, todas dormiram. Não foram algumas, todas dormiram. Umas estavam preparadas e outras não, mas todas foram pegas pelo sono. A verdade é que nós estamos muito acomodados. A igreja, no geral, exceto a igreja que está debaixo do calor da perseguição. A igreja que está sofrendo a perseguição no mundo afora, essa igreja está ativa, está fluindo, está viva, está cheia de empolgação.
Os nossos irmãos cristãos que estão debaixo do calor da perseguição estão muito acordados. Mas a igreja que, principalmente no mundo ocidental, nos países onde não há nenhum tipo de incômodo, a igreja está muito adormecida. E a verdade é que o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele fala, vai alta noite. Vai alta noite. Eu quero dizer para você que muitos têm desconsiderado, têm desacreditado nos sinais que Deus coloca e estampa diante da gente. São muitos sinais, queridos. Só nesse mês de outubro agora, a gente tem visto vários sinais. Só nos últimos 10 dias. Muitos sinais. E muitos têm desacreditado nisso. Agora, 2 Pedro 3, do versículo 3 ao 4, fala assim, antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo os seus próprios prazeres ou paixões, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, outro dia eu estava assistindo alguém dizendo na televisão, na notícia, e assim, com aquele ar de zombaria, exatamente com esse espírito, né, de zombaria, desacreditado. Não, isso não tem nada a ver com nada. Não é? Isso é culpa de um lado, é culpa do outro lado, mas sem percepção alguma do que a Bíblia diz com relação ao tempo do fim. E eu afirmo hoje para vocês que de fato Deus estampou diante de nós, nesse final de semana agora, um sinal no céu para nos alertar que a gente está vivendo num tempo escuro. Mas o mundo não está percebendo. Deus, Ele envia sinais nos céus para dizer para o mundo inteiro, para dizer para as nações da terra, ei, vocês estão para entrar num tempo sombrio, um tempo escuro. E as pessoas estão achando que é apenas um espetáculo no céu. Quando a Bíblia diz que Deus estabeleceu os grandes luminares como sinal na terra. Olha o que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 14 e 16. No princípio da criação, Deus já estabeleceu isso. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e a noite. Sejam eles para sinais. Eu destaquei essa palavra sinais. Sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Então Deus criou o sol e a lua, os dois maiores luminares. Deus criou essas duas estrelas enormes para determinar dias, anos, tempos determinados. E tem mais, para sinal. Deus estabeleceu a lua e o sol para sinais, para apontar para nós sinais relevantes. Deus criou o sol e as estrelas. Em Isaías 40, 25 e 26 fala assim, com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos, Deus está dizendo, convidando a mim e a você. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Eu olhei para as alturas agora no sábado, porque teve o eclipse, né? A lunar. E eu não pude olhar, visualizar, porque eu não estava com óculos. Mas eu tentei, de pouquinho, coloquei um óculos de sol e tentei desviar para ver um pouquinho, porque eu vi que no meio-dia começou a ficar escuro. Falei, uau, isso é incrível. Ali estava um sinal de Deus, porque Ele está dizendo, olha, ergam os olhos, olhem para cima. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Queridos, esse alinhamento sol e lua acontece dezenas de vezes, mas não é comum acontecer do jeito que está acontecendo. Eu vou falar o porquê disso. Não é comum. Principalmente toda vez que tem um eclipse da lua, no dia sagrado, no dia santo bíblico, isso é um sinal de Deus claro para nós. É um sinal para o povo de Deus. E toda vez que tem um sinal, que tem um eclipse do sol, isso é uma figura, é uma representação para as nações da terra, para o mundo. Considerando que
O calendário de Deus, ele é guiado pela lua. O calendário bíblico, ele é dirigido pela lua, é o calendário lunar. O calendário gregoriano, que é o nosso, é governado pelo sol. Por isso que o nosso calendário não bate com o da Bíblia, né? Sempre fica próximo, mas esse ano coincidiu, dizia a Páscoa sendo mesmo igual, o calendário bíblico, mas geralmente tem um intervalo de 2 ou 3 semanas. Então, quando Deus estampa nos céus esse sinal, Ele está querendo falar algo para a gente. E o interessante é que, eu vou pedir para colocar na tela, esse que aconteceu agora, esse eclipse solar alunar, que aconteceu no sábado, ele foi um eclipse parcial, né? Que foi, a lua não conseguiu cobrir o sol inteiramente, deu aquele anel de fogo, né? Ring of Fire. Isso é uma representação para a gente. Deus está enviando um sinal para a terra, para as nações da terra. Agora, não é coincidência isso aqui, queridos, porque em 2017, eu assisti com a Priscila e o Caleb, nós compramos aquele óculos especial, e a gente foi aqui para o parque, me lembra que eu fui ali perto do lago, né? Lakeview, e a gente foi lá no Lakeview para ver, durante o dia, o eclipse total do sol, que foi um pouquinho diferente desse último agora. É quando fica preto, escuro, o dia fica de noite. E foi um espetáculo, porque aconteceu em 2017, né? Um eclipse total do sol. Aconteceu um agora no sábado. Eu queria que colocasse a outra imagem dos 3 eclipses. E aqui eu vou mostrar 3 eclipses, 2017, 2023, que foi agora. Esse aconteceu agora dia 14 de outubro. E vai acontecer um agora em abril de 2024, que vai ser exatamente no dia 8 de abril de 2024. Queridos, esse próximo que vai acontecer, ele vai começar no sul e vai até ao norte. Sendo que o de 2017 ele começou em Oregon, terminou ali para o lado de South Carolina, cruzou o país. O de sábado agora, ele começou em Oregon, terminou aqui embaixo. O próximo, que vai ser em abril, ele vai cruzar o país inteiro e vai marcar 2x em cima dos Estados Unidos. Será isso uma coincidência? O primeiro está embaixo, na área do Texas. E a gente entende, eu tenho percebido nos últimos anos, queridos, o problema que está diante de nós. A gente tem visto que a fronteira está escancarada nos últimos anos. Muita gente tem entrado, muita gente boa, mas no meio dessa massa tem entrado gente com más intenções. Com más intenções. Tem alerta em todo o país do FBI de suspeitas de situações no tempo presente. Agora, o interessante, o próximo slide que eu vou mostrar, o eclipse de 2017, ele cruzou o país inteiro e, segundo os analistas, ele passou em aproximadamente 7 cidades com o mesmo nome, Salem. E o nome Salem significa paz. Tem um outro slide que eu coloquei, que mostra ali somente um eclipse com 7 cidades. Não sei se vocês vão encontrar aí. Mas é relevante isso. 2017, o primeiro eclipse passou sobre 7 cidades. Será coincidência isso? Deus colocou exatamente o lugar onde ia passar. Eu creio que isso é um sinal para o mundo inteiro. Porque os Estados Unidos representa hoje a nação cabeça das nações. Ainda é o país que está guiando, governando as nações da terra. Eu creio que isto é um sinal claro para todos nós de que Deus está enviando sinais para o mundo. Esses eclipses, eu creio que são literalmente um recado gentil, gracioso de Deus, avisando para nós. Ei, o mundo não é a América, é o mundo está para viver tempos escuros. Tempos escuros. Aqui está um sinal, você pode depois copiar, é chamado The Seven Salems, The Great American Solar Eclipse. Tá? Cruzou mais ou menos 7 cidades, em cada estado. Isso é uma coincidência? Eu não creio. Eu não creio que é uma coincidência. Agora, pode voltar para o último eclipse de sábado agora. O último eclipse de sábado é uma figura para mim, eu acredito nisso. É uma figura dizendo, ei, o mundo vai ficar escuro. Porque agora a gente viu o meio do sol ficou escuro, mas ao redor tinha luz, tinha fogo. Né? Lembrando que o sol é uma bola de fogo, né? Que traz luz para a gente. Mas você vê que havia
havia escuridão, mas havia luz. Em outras palavras, Deus está dizendo aí, haverá um tempo escuro, mas eu vou estar ao redor de vocês, cuidando, protegendo, guiando vocês. Eu não vou abandonar vocês, eu estarei ao redor de vocês. Ainda que a noite vai alta, porque a noite está indo muito alta, como o apóstolo Paulo disse, vai alta a noite. Agora, não fiquem dormindo, despertem, acordem, porque vocês não são do dia, da noite vocês são do dia. 1 Tessalonicenses diz que, irmãos, vocês não são da noite, vocês são do dia, para que nada vos pegue de surpresa. Agora eu queria enfatizar um outro assunto do que está acontecendo hoje, que é um sinal para nós. A guerra que está hoje acontecendo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Isso é um sinal também para a gente. Por quê? Israel é um país que Deus escolheu para lhe revelar o seu nome, desde os tempos remotos. A Bíblia inteira, se você parar e pensar, a Bíblia foi escrita por homens hebreus, santos profetas e homens de Deus, que foram inspirados por Deus para escrever as Sagradas Escrituras. Tudo começou ali, Deus escolheu essa nação para começar o seu plano de redenção na terra. Israel tem sim um plano profético eterno, e Deus vai cumprir esse plano eterno. É em Jerusalém que Cristo vai descer para reinar durante aqui 1000 anos. Então, existe uma guerra travada hoje no mundo, e a gente está vendo que essa guerra do presente, ela está tomando proporções assustadoras. Eu não sei se você está acompanhando a notícia, mas eu estou acompanhando diariamente e orando pelas nações, não só para Israel, mas orando pelas nações, orando para Deus trazer soluções e trazer direcionamentos para os governos, porque existe uma guerra travada. E a guerra não é contra os palestinos, eu queria enfatizar isso, a guerra não é contra o povo árabe, a guerra é contra um grupo radical islâmico, um grupo que eu vou falar um pouquinho do que é isso. O que é o Hamas? O nome Hamas é um nome em árabe, que é um agrônimo para Movimento de Resistência Islâmica, ou da Islamic Resistance Movement. O que é isso? É uma guerra atual, e essa guerra atual, ela não vem de agora, queridos. Quando você vai para a Bíblia, a gente descobre que essa guerra é milenar, essa guerra vem de milhares de anos. A guerra que está manifestando hoje, que a gente está vendo no cenário do mundo, é uma guerra de família. É uma guerra de irmãos, é uma guerra de primos. Quem são eles? São os filhos de Esaú e são os filhos de Ismael, que estão em plena e constante contenda com os filhos de Isaac, que é a semente de Deus, que é o povo que Deus escolheu na terra. Então, olha o que diz lá em Salmo 83, eu queria que você acompanhasse comigo, Salmo 83, versículo 1 ao 8. É bem interessante essa profecia, porque o livro de Salmos está revelando para a gente essa guerra do presente. Ó Deus, não te cales, e nós devemos fazer essa oração. Não te emudeças, não fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Dizem os inimigos de Deus: vinde, risquemo-los de entre as nações. Olha que interessante. Risquemo-los quem? O povo de Israel. Risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel, pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia, como os habitantes de Tiro, que é Líbano. Também a Síria, que é a atual Assíria, se alia com eles e constituem braço forte aos filhos de Ló. Quem são essas pessoas? São edomitas, são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac. Toda essa briga, queridos, é uma briga de irmãos, é uma briga de primos. Sabe, essa guerra não tem fim, só vai ser exterminada pelo próprio Cristo. Cristo vai ser quem vai dar fim a esses conflitos. Sabe, e o grande conflito hoje
não é contra as nações da terra, não é contra o povo palestino. Nós queremos que eles sejam salvos. Nós oramos para que o mundo árabe, para que o povo palestino seja convertido e conheça o Messias, conheça Jesus. Mas existe um ódio, existe uma ofensa antiga, existe um rancor, existe um ressentimento antigo que está imprimido nessa herança dessa descendência que até hoje estão fazendo guerra contra a nação e o povo escolhido por Deus. Então, essa é uma guerra que está hoje diante de nós. Agora, o interessante é que o texto de Salmos diz que hoje é um conflito muito parecido com aquilo que está acontecendo. Esse livro, essa passagem revela essas nações que estão hoje ali em volta, lutando contra eles. E fala da Filístia. A Filístia aqui são os palestinos de hoje. São essa descendência de hoje. E na verdade, gente, existe uma defesa, né, da terra dos palestinos. Mas essa ideia e essa ideologia, ela veio depois do Império Otomano. Porque na verdade, não havia esse nome Palestina. Isso foi recriado, isso foi criado depois que Israel foi espalhado pelas nações da terra. Depois do ano 70, quando o imperador Tito entrou em Israel, queimou a cidade, dividiu a cidade, destruiu o templo e expulsou todos os judeus para todas as faces, os países da terra. E eles foram espalhados pelo mundo. E hoje os judeus, a nação, né, de Israel está de volta no seu país. Eles voltaram. Nesse século que a gente está vivendo, eles voltaram. Em 1948, Israel então foi declarado Estado. Foi quando eles conseguiram tomar de volta aquela terra que deram o nome de Palestina, mas o nome não era esse. Aquele povo que está ali hoje é um povo que já viveu lá na época de Abraão, quando Abraão teve lá, olha, eu vou te dar essa terra, eu vou lhe dar essa terra, e você vai voltar depois de 400 anos, e vocês vão lutar e vão vencer os inimigos, se eles não quiserem entregar as nações, essa terra, e vocês vão ocupar este lugar, porque eu dei essa terra para vocês para sempre. E há uma profecia bíblica, que o Senhor diz assim, ai daqueles que estão dividindo a minha terra, porque já fizeram isso, já dividiram a terra. Hoje o Estreito de Gaza já não é mais Israel. Israel nem quer mais isso hoje, ele não quer comprar essa briga, ele não vai comprar. Mas Cristo vai um dia devolver a terra que Deus deu para eles. A Cisjordânia, que hoje também está no controle, parte do Estado, da autoridade palestina, também já foi tomado nas últimas décadas. Mas na verdade essa terra pertence a Israel, porque Deus que deu a eles. Eu quero dizer algo do que está no estatuto ou a constituição do Hamas. O Hamas defende a extinção do Estado de Israel. Olha o que diz o grupo. Esse grupo acredita que é dever de seus integrantes fazer o país desaparecer e que a guerra é a solução para o problema palestino. E assim diz, eu apenas copiei e coloquei entre parênteses. Assim está. Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer. Pode colocar na tela, por favor, queridos. Israel, assim diz no estatuto do Hamas, Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer. E como fez desaparecer a todos aqueles que existiram anteriormente a ele. Palavras do Mártir Imam Hassan al-Banna. Com a graça de Alá, diz ele. Uma outra declaração também do estatuto do Hamas. A Palestina simboliza a resistência que continuará até que a libertação seja concretizada. Até que o regresso seja cumprido e até que um Estado totalmente soberano seja estabelecido com Jerusalém como sua capital. Será que eles vão conseguir isso? Será que o grupo Hamas vai conseguir isso? Queridos, o Hamas não tem diferença do grupo ISIS, não tem diferença, é só a mesma coisa. O espírito é o mesmo. É o mesmo coração, é a mesma intenção. Eles têm um ódio, eles têm um rancor,
e tem uma ofensa no coração e eles querem eliminar, riscar do mapa a nação de Israel. Essa é uma briga antiga, que sempre houve e vai continuar, e ela vai se intensificar. E assim, para parêntese, esse espírito que operava há milhares de anos atrás, que guerreava contra o povo de Israel, continua guerreando hoje. O espírito é o mesmo, porque espírito não morre, querido. O espírito permanece, eles não morrem. Mas as pessoas morrem, mas o espírito não morre. Só muda as pessoas, mas o espírito continua o mesmo atuando na terra. Dá de entender isso? Tem 3.000 anos que as mesmas batalhas foram travadas. E elas continuam de tempos em tempos voltando. E escutem uma coisa. Hoje existe uma preocupação no mundo, inclusive da América. Se Israel entrar em Gaza e o Hezbollah começar a insistir em trazer confusão, isso vai tomar uma proporção gigantesca. Porque aí vai envolver outros países da terra. E aí pode ser, eu não sei, mas pode ser que a gente esteja se aproximando da guerra de Ezequiel 38 e 39, depois você lê em sua casa, que no tempo não vai dar agora. Mas estou deixando aqui para você examinar e ler por si mesmo. Se o Irã entrar nessa guerra, certamente nós estaremos diante de um cenário de guerra de Ezequiel 38. O príncipe da Pérsia. A Pérsia é a antiga nação que hoje é o Irã. Então, nós devemos estar analisando, eu oro para que não seja isso ainda, porque isso vai acontecer, mas eu particularmente acredito que não vai acontecer. Eu creio que é apenas uma tentativa de estabelecer um acordo para o Estado palestino ser oficialmente inaugurado. Mas talvez possa acontecer, os próximos dias vão revelar isso. Agora, esse conflito do Hamas que está acontecendo hoje com Israel é um conflito de milhares de anos. Agora, existe uma guerra pela existência de Israel, sempre foi assim e ainda o é. Até que Jesus, o Messias, venha e Ele mesmo coloque sobre os seus pés os seus inimigos. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Quem vai dar fim a essa guerra não é América, não é Rússia, não é China. Ninguém vai conseguir colocar fim nessa guerra, queridos. Essa é uma guerra que sempre houve, ela vai continuar até que Jesus volte fisicamente e Ele mesmo vai dar fim a essa guerra. É interessante porque nós somos a única comunidade na Terra que sabe o fim das coisas. O mundo está desesperado, correndo de um lado para o outro. O presidente Biden está a caminho para Israel agora. Ele está viajando para Israel, para ver se consegue amenizar a situação. Porque o negócio é em alto nível, queridos, o negócio está sério. Agora, o único que vai conseguir dar fim a essa guerra chama-se Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 19, aqui está o Senhor Jesus. Viu o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo. Falamos de fogo domingo. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser Ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e o seu nome era a Palavra de Deus. De sua boca saía uma espada afiada para ferir quem, queridos? Para ferir quem? Nações. Não fala pessoas, fala nações. Porque o conflito aqui é um conflito espiritual, queridos. O conflito aqui é um conflito de government. São principados, são potestades. Sabe? E o mesmo espírito que está agindo hoje é o mesmo que atuou na época de Daniel, capítulo 9. Quando Daniel jejuou 21 dias, a Bíblia diz que ele não teve a resposta da oração, porque o príncipe da Pérsia bloqueou a oração de chegar até ele. Que príncipe da Pérsia é esse? É o mesmo que está hoje operando. Sabe quem financiou o Hamas durante os últimos anos? Irã. E a América ajudou. Você sabe disso? Durante o governo Obama, foi dado bilhões de dólares para o Irã. E eles
estão nos últimos anos bancando, investindo no Hezbollah e no Hamas. E eles estão adquirindo mísseis e mísseis e mísseis, e armas e armas e armas, com o Irã por trás, dando suporte, e outros países. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. E hoje a gente vê cristãos defendendo ideologias, defendendo partidos, quando deveriam olhar para a palavra de Deus, olhar para as Escrituras e discernir o cenário do mundo, essas guerras, esses governos que estão sendo movidos por espíritos malignos para fazer com que situações aconteçam diante dos nossos olhos. Essa é uma guerra espiritual. Quem vai dar fim é o próprio Cristo. A Bíblia diz que de sua boca saiu uma espada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos, enquanto houver sol, enquanto houver lua no cosmos, Israel vai existir. Ninguém vai conseguir apagar Israel do mapa. Olha o que diz em Jeremias 31, do 35 ao 36. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar, e Deus está agitando o mar. Mar aqui na Bíblia é uma figura profética. Mar simboliza nações. Deus está agitando as nações da terra. Deus está movimentando as nações da terra. Ele agita as nações, ele agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se essas leis fixas, o sol e a lua, falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Essa é uma guerra que somente Cristo vai dar fim a ela. Nenhum governo da terra, não há nenhum tipo de acordo que vai conseguir deter essa guerra de milênios. Agora eles vão tentar. Eu estava ouvindo o discurso da ONU ontem e eles tentando passar uma resolução. Rapaz, é uma coisa muito cínica, muito estranha. A Rússia querendo fazer uma resolução, mas não tiveram a coragem de declarar que o Hamas é um grupo terrorista, matando inocentes. Aí o mundo hoje está vendo os ataques vindo de Israel para combater, porque se Israel não fizer nada, o que eles querem é destruir Israel. O que eles desejam é destruir a nação e riscar Israel. Assim como o Irã já declarou isso claramente, que o que eles querem é wipe out Israel from the map. Então, essa não é uma guerra física de governos, é uma guerra espiritual. É uma guerra de principados, potestades, que estão influenciando governantes, governos, para gerar confusão, desordem no mundo afora. E eu acredito, para encerrar, que esse eclipse solar que aconteceu no sábado, é Deus gritando, ei, é um outdoor. Acordem! Eu estou avisando, vai haver escuridão na terra. Mas vocês, preste atenção nos sinais. Eu estou avisando, haverá um tempo de escuridão na terra. Preparem-se, estejam atentos. Porque o dia do Senhor está chegando. Não chegou ainda, vai chegar. Mas nós, como igreja, precisamos discernir e compreender os sinais dos tempos. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra? Curva a sua cabeça e vamos orar e pedir a Deus que traga o entendimento, a revelação, a compreensão para os nossos corações. Pai, eu oro nesta hora, que o Senhor possa, pelo Espírito Santo, ó Deus, trazer para o nosso coração convicção espiritual das verdades que estão estampadas em toda a Escritura e até através dos astros celestiais. O Senhor deixou a lua e o sol como sinais para decidir, para definir tempos, épocas, anos e estações. E nós, como igreja, ó Pai, queremos entender, queremos compreender os sinais que o Senhor está enviando para as nações da terra. Ó Deus, marcando esta nação, Estados Unidos da América,
como a cabeça, como o país que representa o império mundial do tempo presente. E nós, como igreja, queremos entender, Senhor Deus, o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor está para fazer na terra, preparando-nos para podermos ser efetivos, sermos, ó Pai, atuantes, sermos fervorosos, que sejamos, ó Deus, uma igreja fervorosa, uma igreja, ó Deus, que entende, discerne os tempos proféticos, que não venhamos baixar a cabeça, mas que venhamos levantar a cabeça e nos alegrar, porque a nossa redenção se aproxima, ó Pai. A Tua palavra diz que quando essas coisas começarem a acontecer, levantem as suas cabeças e alegrem-se, porque está próximo o dia em que vocês estarão para sempre com o Senhor Jesus. Nos dê a ousadia, nos dê a percepção e nos dê a coragem para continuar buscando o Senhor, aprendendo e nos armando com as armas da luz, não com as armas dessa terra, mas com as armas espirituais, para que possamos vencer e triunfar para a glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém.